Neste vídeo, nós vamos analisar as questões de português da banca IADES. Você vai ver como funciona a banca IADES. Legal, galera? Vamos que vamos. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu sou professor de português há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa. Gente, inscreva-se no canal, hein? E se você quiser fazer as questões primeiro, pode baixar aí, ó, que as questões estão no link da descrição do vídeo, ó. Dá uma olhada aí. Vamos lá, vamos ver Banquiades, gente. Banquiades, galera. Como é que funciona essa banca, Álvaro? Gente, antes de tudo, antes de a gente começar, eu já falo para vocês direto, tá? A Banquiades, ela é voltada mais para análise sintática. Como assim, Álvaro? Termos da oração. Então, assim, ó, sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, objeto direto, objeto indireto, termos da oração, galera. Então, análise sintática do período. É o que mais cai, é o que eles mais cobram, tá? Lógico, além das classes de palavras. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. Então, você vai fazer uma prova da Banquiades lá e você começa com o quê, ó? Com texto, né, gente? Óbvio, tá? Então nós já vamos começar aqui. A primeira sempre é texto. Tá? Como assim, Álvaro? Ah, é compreensão de texto. Os textos não são longos, viu, gente? Na Banquiades, os textos não são longos. Então você vê essa primeira questãozinha, ó. Vamos acompanhar, galera? Quer fazer primeiro? Não quer? Vamos lá, vem cá, gente, ó. Primeiro você vai aqui, ó. Com base na leitura compreensiva. Tá vendo? Leitura compreensiva, ou seja, compreensão do texto. Assinale a alternativa correta, tá? Você vê? Dá uma lidinha rapidinho, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. O CRFTO, né, é uma autarquia federal e deve cumprir, ó, e deve cumprir rigorosamente o que determinam as leis, os decretos e as resoluções estabelecidas pelo governo federal, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelo CFF. Vamos lá, gente? Pega esse texto aí, vamos lá, com base na leitura compreensiva. Letra A. O propósito principal do texto é defender a importância do governo federal, da Anvisa, do CFF para a saúde nacional. Então esse é o propósito principal desse texto, gente. Letra B. Segundo o autor, quem escreveu o texto, né? O CRFTO tem autonomia para decidir quais leis, decretos e resoluções deve cumprir? Gente, veja aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. O que você está vendo aqui, ó? É uma autarquia federal e ela deve cumprir rigorosamente o que determinam as leis. Então você já vê aí, quer saber, ó? Ele não tem autonomia para decidir quais leis, decretos e resoluções ela deve cumprir. Ela deve cumprir, ela não tem autonomia, né? Letra C. Embora de forma sucinta, o texto apresenta um direito e um dever do. Não. Direito, gente. Que direito? Que direito? Ele só deve, ó, deve. Ele, não, só dever. Ele deve, não tem direito nenhum. Letra D. O autor sugere que, no Brasil, somente as autarquias federais devem cumprir as leis. Nossa, ó, olha a extrapolação aí, galera. Os decretos e as resoluções estabelecidas pelos órgãos federais. Letra E. O texto contém uma informação que permite a seguinte conclusão. Veja, a seguinte conclusão. O governo federal, a Anvisa e o CFF representam esferas hierarquicamente superiores ao CRFTO. Não é isso, gente? Vamos lá, vem cá. Ó. Então, assim, ó, o CRFTO é uma autarquia federal e deve cumprir rigorosamente
o que determinam as leis, os decretos e as resoluções estabelecidas pelo governo federal, ou seja, pelo governo federal, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo CFF. Então, ó, são esferas hierarquicamente superiores ao CRFTO. Gente, banqueados, tá? Aí a pessoa que sabe um pouco de direito administrativo fala assim: "Ah, mas não, ignore as leis de direito administrativo, gente. Se atenha ao que está no texto", tá? Quem conhece um pouco de direito administrativo vai falar: "Ah, mas tá errado, porque as autarquias, né, não há hierarquia entre os entes, né?" Quem sabe disso? "Ah, mas não há hierarquia entre os entes." De fato, não há, mas não pense em direito administrativo, gente. Se atenha ao que está nesse trecho. Se está certo ou se está errado, é o trecho que você vai ter que compreender. Vocês perceberam, galera? Então, ó, uma questãozinha de compreensão de texto, gente. Então, a gente já começa por aí. Texto e interpretação de texto para banco e IADS são textos curtos e é mais compreensão do que ficar lá mergulhando no texto como outras bancas. Ufa, obrigado, IADS, você é uma mãe para nós. Então, sempre vai haver questões sobre compreensão e interpretação de texto. Certo, galera? Então, essa é a questãozinha de número 1. E de novo, hein? De novo. Ignore as leis do direito administrativo. Se atenha ao que está no texto. Beleza, galera? Tudo bem. Aí, ó, tem outro texto. Aí você tem esse texto aqui, ó. A importância da boa comunicação no ambiente de trabalho. Para que é esse texto, Álvaro? Eu vou ter que ler texto de novo? Você vai ver, ó, que é a questão de número 2. Considerando os mecanismos responsáveis pela coesão do texto. Vem cá, gente, coesão do texto, tá? Então é o seguinte, eu tenho que saber, ó. Então o que você vai ter que saber? Eles também cobram muito coerência e coesão. Então você que está aí, ó, vai fazer um concurso da Banqueades, vai haver uma questãozinha sobre coerência e coesão. Onde eu acho isso, Álvaro? Tá? Você vai procurar coerência e coesão. Termos anafóricos, anáfora, termos catafóricos, anáfora, catáfora e elementos que fazem a coesão e a coerência do texto. Tá bom? Vai cair uma questãozinha dessa para você. Tem o texto lá? Tem. O texto está aqui. A gente vai fazer, ó. Vamos lá, uma por uma, gente. Então, o que eu quero saber aí? Mecanismos responsáveis pela coesão do texto. Letra A tá assim, galera. O termo sublinhado nesse trecho, ó, são alguns dos benefícios de uma boa comunicação. Ó, benefícios de uma boa comunicação. Também aparece no título do texto. Beleza, ó. Você vê aqui, ó. A importância da boa comunicação, ó. Realmente, ó, da boa comunicação. Então, vamos ver, tá? Então, lá. O termo sublinhado nesse trecho são alguns dos benefícios de uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Também aparece no título. Também aparece no título, né? Portanto, para evitar essa repetição, sem alterar o sentido original, esse termo poderia ser substituído pela construção relação comunicativa. Vamos ver, gente? Vem cá. Vamos lá? Então, ó, a importância da boa comunicação. E tá lá. Autonomia, motivação, engajamento, melhoria nos processos e resultados são alguns dos benefícios de uma boa comunicação. Ah, mas peraí, já tem boa comunicação no título. Então, eu posso simplesmente trocar por relação comunicativa. Vamos ver, será que eu posso isso? Né? Então, ó, são alguns dos benefícios de uma boa comunicação. Então, mantendo o sentido. Será que eu vou manter o sentido? Será que eu vou manter o sentido? Então, ó, então de uma boa comunicação, você vai colocar o quê? Relação comunicativa. Será que é melhor? Vamos lá. Relação comunicativa. Comunicativa. Aí você vai fazer, gente, comunicativa. Então, peraí. Ah, benefícios de uma boa comunicação, benefícios de relação comunicativa.
Boa comunicação, relação comunicativa, mantém o sentido, gente? Pode até estar certo, mas é o mesmo sentido? Volta aqui, ó. O que eles pediram, Álvaro? Ó. Então, ó. Sem alterar o sentido original. Tá? Esse termo poderia ser substituído pela construção relação comunicativa? Pode, gente? O que vocês acham? Ah, benefício de uma boa comunicação, então, tá bom. Então, em vez de uma boa comunicação, por lá, o benefício de uma relação comunicativa. Não, galera. Não é a mesma coisa. Boa comunicação e relação comunicativa não é a mesma coisa. Porque relação comunicativa, você pode ter uma comunicação boa ou ruim. A relação continua. Não mantém o sentido. Cuidado, hein, galera? Tá? Não mantém o sentido. Então, peraí, Álvaro. E a letra B? Vamos ver a letra B? O primeiro período poderia ser substituído pela redação, ó. Essa aqui não precisa de um texto, hein, gente? Vem cá. Essa não precisa de um texto, hein? Ó. Autonomia, motivação, engajamento, melhoria nos processos e resultados. Aqueles são alguns dos benefícios. Gente, ó, o pronome aqueles, ele não é anafórico. Ah, mas teria que ser o quê, gente? Teria que ser esses. Então você vai ver isso aí, tá, galera? Esses, isso, esse, essa, isso, são elementos anafóricos. Então, coisas que já foram ditas anteriormente. O aqueles nunca retomará um termo antecedente. Como é que chama isso aí, então, Álvaro? Você vai lá, galera, você vai ver isso aí, tá? Coerência e coesão, tá? Termos anafóricos. Então, é esses. Então, esses são alguns dos benefícios. Esses quem, Álvaro? O que foi escrito anteriormente. Tá? Então, pronomes que retomam coisas que já foram ditas. Esse, isso, essa, esses, essas. São pronomes que retomam o que já foi dito anteriormente. Aqueles não. Também não serve. Letra C. O conectivo para. Vamos lá, hein? O conectivo para. Diante de executarmos e nos relacionarmos, estabelece uma relação de causa para. Para, gente. Para. O para nunca vai dar ideia de causa. Ah, causa e consequência. Causa e consequência. Ah, então peraí. Se não é causa e consequência. Ah, mas vamos lá. Aí tem meia verdade e meia mentira, ó. Causa e consequência. Por isso poderia ser substituído pela locução a fim de. Tudo bem. Para e a fim de é a mesma coisa, mas vamos lá. Sem comprometer a sequência original do texto. Sequência original do texto. Tudo bem. Vamos ver como é que funciona aqui. Ah, então eu quero trocar o para por a fim de. Tá bom. Vamos lá trocar o para por a fim de? Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Ah, todo para e a fim de é a mesma coisa? Ó, vamos lá. Ó. Autonomia, motivação, engajamento e melhoria nos processos são alguns dos benefícios de uma boa comunicação no ambiente corporativo. Segundo Adriano, saber se comunicar é fundamental. Vem cá. A fim da vida profissional. Não apenas para. Olha o para. Não apenas a fim de executarmos tarefa. Pare e a fim de é a mesma coisa. Pare e a fim de é a mesma coisa. Tudo bem. Ó, não apenas a fim de executarmos tarefa, mas também a fim. Ah, mas Álvaro, não é a mesma coisa. Pare e a fim de, gente, é a mesma coisa, tá? Então, a preposição para mais a locução prepositiva a fim de são sinônimos. Ah, então é só trocar, fica a mesma coisa. Mas presta atenção nisso, galera. Presta atenção nisso. Não dá ideia de causa e consequência. O para e o a fim de vai dar a ideia de finalidade. Finalidade. Então você vê que eles pedem também, ó, os conectores, gente. Preposições que dão ideia do quê? Finalidade. Então, ó, meia verdade e meia mentira. Ah, mas eu posso trocar o para pelo a fim de que dá na mesma, Álvaro. Realmente, para e a fim de são iguais, são sinônimos. Para e a fim de dá na mesma. Mas não dá ideia de causa e consequência. Tanto para quanto a fim de dão ideia de finalidade. A C não serve. Letra D. A inclusão da estrutura que é. Eu vou colocar o que é. Vamos lá, que é.
diante do termo psicoterapeuta, preservaria a relação de sentido original? Vamos ver? Vamos lá, hein? Segundo... aqui, ó. Vem cá, vem comigo, gente. Segundo Adriana Weitzel, psicoterapeuta, eu coloco um que é aqui, ó. Que é... Vem cá, gente, chega aí. Tá vendo esse... Tá vendo aqui, ó? Psicoterapeuta. Explicativo. Tá explicando quem é a Adriana Weitzel, psicoterapeuta. Se eu colocar um que é aí... Então, peraí. Como é que chama isso aqui, Álvaro? Psicoterapeuta? Explicativo. Certo? Explicativo. Se eu colocar um que é psicoterapeuta, é a mesma coisa. Só que vai ser uma oração explicativa. Então, peraí. Qual que é a diferença, Álvaro, entre aposto explicativo e oração explicativa? O aposto explicativo não tem verbo. Tá? Psicoterapeuta está explicando o termo antecedente. Aposto explicativo. Se você colocar um que é aqui, ó, que é psicoterapeuta, vai ser a mesma coisa. Tá, gente? Que é psicoterapeuta. Legal. Quer dizer que aposto explicativo você transformou numa oração explicativa. Legal. Qual que é a função de uma oração explicativa? A função de uma oração explicativa é a função de aposto. Explicar o termo antecedente. Mudou alguma coisa, Álvaro? Não mudou nada. Não mudou nada, Álvaro. Não mudou nada. E se não mudou nada, gente, eu vou ficar com a letra D. Certo, galera? Você pôs o que é lá. Psicoterapeuta. Que é psicoterapeuta é a mesma coisa, não mudou. O que era um aposto explicativo vira uma oração explicativa. Eu vou ficar com essa daqui. Álvaro, o que está errado na E? O termo Adriana Weitzel poderia ser substituído sem comprometer a relação entre os períodos pelo pronome ela. Vamos lá. Então, peraí. Segundo ela, em vez de... Adriana Weitzel, eu ponho aqui. Segundo ela... fica lindo, né? Segundo ela quem, gente? Então você troca o Adriana Weitzel por... Segundo ela. Ela quem, cara? Ela quem? Pô, então esse ela, aqui você não pode trocar o nome da Adriana por ela, do nada. Porque o ela também retoma um termo que já foi dito antes no texto. E aqui não foi falado. Então os pronomes ele, ela, eles e ela, eles retomam coisas que já foram ditas antes. Ela quem? A Adriana? Tá, Adriana, mas se não foi mencionado a Adriana antes, você não pode pôr ela de cara. Galera, você vai estudar o quê? Coerência e coesão. Termos que retomam anáfora. Termos anafóricos. Pronomes que retomam o que já foi dito. Certo? E também você tem que saber a relação das preposições. Você vê? Então, essa questãozinha tem a ver com o quê? Com o quê? Com o quê? Coesão do texto. Certo? Então, peraí, Então vai cair uma questão de interpretação de texto, vai cair uma de coesão, coerência e coesão. Mas você falou, Álvaro, que é mais análise sintática. Exatamente. Você viu, né? Aposto explicativo e oração explicativa. Então você vai estudar isso aí. O que é um aposto explicativo e o que é uma oração explicativa. São termos da oração, sim. Análise sintática. Agora dá uma olhadinha na questão de número 3, gente. Veja. Com base nos aspectos gramaticais, beleza, vamos lá. Referentes ao texto e nas regras de concordância, concordância e regência. Então, beleza, nós vamos ver agora o quê? Regência, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Tem o texto lá, Álvaro? Tem o texto. Mas não é sobre interpretação de texto, hein, galera? Mas tem o texto lá, Álvaro, setor administrativo, tá. Mas o que eles estão pedindo, gente, com base nos aspectos gramaticais referentes ao texto, tá? Vai ter o texto lá. E nas regras de concordância e regência. Então marca aí, gente. Interpretação de texto, beleza? Coerência e coesão, tá? E agora você está vendo o quê? Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Vamos lá. Então, assinale a alternativa correta. Vamos comigo, gente. Vamos comigo. Letra A. O texto poderia ser reiniciado da seguinte maneira. O setor administrativo é um dos mais importantes
para que seja alcançado, ó, gente, para que seja alcançado. Para que seja alcançado o que, Álvaro? Os objetivos. Já tá errado aqui, ó. Então, ó, para que os objetivos sejam alcançados, gente. Para que os objetivos sejam alcançados. Para que os objetivos sejam alcançados. Isso é concordância verbal, gente. Para que sejam alcançados os objetivos. Os objetivos é o núcleo sujeito. Para que os objetivos sejam alcançados. Você não precisou ir ao texto, gente. Isso é concordância verbal. Letra B. Caso a estrutura trata-se, opa, eu tenho que saber isso aqui, hein? Trata-se, fosse substituída pela forma verbal corresponde. A redação ao alicerce deveria obrigatoriamente ser empregada no lugar da construção do alicerce. Vamos ver lá no texto, gente. Porque é o seguinte, quem trata, trata de. Certo? Quem trata, trata de. Agora, o que corresponde? Corresponde a. Então, vamos achar o trata-se lá, galera. Ó, vamos lá, hein? Ó, trata-se do alicerce, certo? Se ao invés de trata-se, põe aqui, ó, corresponde. Corresponder. Espera aí. Quem trata, trata de. Certo? Trata-se do alicerce. Agora, se fosse o verbo corresponder, corresponde ao alicerce. Ao alicerce. Espera aí, então vê. Quem trata, trata de. Tudo que corresponde, corresponde a. Isso é regência verbal, gente. Então, trata-se do alicerce, corresponde ao alicerce. Opa, isso é regência verbal. Vai cair uma questãozinha de regência? Regência e concordância. Tá? Regência e concordância, galera. Então, aqui, ó. Vamos de novo. Caso a estrutura trata-se fosse substituída pela forma verbal corresponde, a redação ao alicerce deveria obrigatoriamente ser empregada no lugar da construção do alicerce. Linda. Eu vou ficar com essa por enquanto. Por enquanto, né? Pega. Regência, né? Álvaro, por que não é a letra C? Vem cá. Olha aqui, gente. Letra C. O trecho que são tomadas as decisões estratégicas poderia ser substituído pela redação que se toma as decisões. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o que se toma aqui, gente? As decisões estratégicas se tomam. Que se tomam, que são tomadas. Então, ó, que se tomam as decisões. Que as decisões se tomam. Como é que chama esse se, Álvaro? Partícula passivadora. Então, você tem que saber que isso aqui é uma voz passiva também. Então, ó, para que se tomam as decisões. Para que as decisões são tomadas. Plural, plural. Concordância verbal. AC não serve. Letra D. Outra redação possível para o trecho todas as outras atividades de uma instituição seria todas as outras atividades que existe. Para, gente. Ó, todas as outras atividades que existem. Ó, que existem. Todas as outras atividades que existem. Atividades que existem. Concordância verbal. Tá? O que existe aí? Todas as outras atividades que existem. A D não serve. E a letra E? A construção por ele, poderia ser substituída pela forma onde? Nossa Senhora. Essa dói. Essa dói. Vamos lá. Vamos lá pro texto, né? Vamos ver, né? Eu vou trocar o por ele por aonde. Vamos lá. Pois é por ele que são tomadas as decisões. Pois é aonde que são. Aonde que são. Ah, eu não vou nem falar isso pra vocês. Por ele e por aonde. Não faz sentido, né, gente? Galera, alternativa correta, letra B. Então anota aí, gente. Vamos lá, hein? Banqueades. Compreensão e interpretação de texto. Coerência e coesão. E essa terceira foi o que, Álvaro? Concordância verbal e regência verbal. Concordância e regência.
Vai anotando aí, gente. É o que você vai ter que estudar para fazer uma banca IADS, hein? Questãozinha de número 5. Vamos lá, tem texto também. Eles põem texto em tudo, né? Vocês perceberam, ó. Esse textinho aqui, ó. Mas será que eu vou ter que ler o texto? Vamos lá. Acerca das relações morfossintáticas. Nossa, Álvaro, o que é isso, morfossintática? Que constitui o texto assinado. O que é morfossintática? Vamos lá, gente. Classe de palavras, morfologia, substantivo, adjetivo, verbo, classe de palavras. E agora nós vamos ver a análise sintática. A análise sintática do período. Sujeito, predicado, tipo de sujeito, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal. Gente, você vai ter que estudar isso, porque a IADS ela cobra o quê? A análise sintática do período, a análise sintática dos períodos. Vamos lá. Como é que funciona, Álvaro? Vamos lá. Letra A. O termo, o assistente administrativo continuaria a exercer a função de sujeito. Não precisa nem ir para o texto. Vamos lá. Caso o primeiro período fosse reiniciado da seguinte maneira. Vamos lá, galera. Ó, o suporte na área de gestão das instituições, com foco na administração financeira, nos processos operacionais e de logística, é prestado pelo assistente administrativo. O que eles estão falando? Então, que o assistente administrativo continuaria fazendo a função de sujeito. Ah! Gente, isso é uma voz passiva agora. Então, o que eu tenho aqui? Ó, o suporte é prestado pelo assistente. Como é que chama isso aqui, Álvaro? Isso aqui, gente, é um agente da passiva agora. É uma voz passiva. Então, você tem o suporte é o sujeito agora. Tá vendo? O suporte. Então, o suporte é prestado. Verbo ser e particípio. Então, ó, voz ativa e voz passiva, gente. Como é que eu faço mesmo? Ó? O assistente administrativo presta o suporte. Voz ativa. E na voz passiva, o suporte é prestado pelo assistente administrativo. Não é sujeito agora, galera. Isso aqui agora virou o quê? Agente da passiva. Agente da passiva você encontra em voz passiva. Ah, não serve. Letra B. As formas verbais presta e é são transitivas diretas. Já pronto, já está errado aí. Vamos ver? Então, gente, eu tenho que saber verbo transitivo direto. Mas vai, o verbo prestar não é transitivo. Vamos ver. Vamos pegar o presta e o é aqui? Vamos lá. Vamos lá. O assistente administrativo presta. Tudo bem. Quem presta, presta algo. É um verbo transitivo direto. Beleza. Ó. O assistente administrativo é o sujeito. Presta, verbo transitivo direto. Suporte, objeto direto. Então já percebeu, né? Isso é uma voz ativa. Então quando eu falo o assistente administrativo presta suporte, é a mesma coisa que falar o quê? O suporte é prestado pelo assistente. Ó, eu transformei na voz passiva. Legal, né? Mas vamos lá. Sujeito, verbo transitivo direto. Realmente o verbo prestar é um verbo transitivo direto. Certo? Ah, mas então tá certo, né, Alva? Mas vamos continuar. Na área de gestão das instituições, nos processos tal, e da logística. É o profissional. É o profissional responsável. Galera, o verbo ser é um verbo de ligação. Então, peraí, Alva, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o que é verbo transitivo direto. Tá, galera? Você tem que saber o que é um verbo transitivo indireto. Aí você tem que saber o que é um verbo intransitivo e você tem que saber o que é um verbo de ligação. O verbo ser, galera, é um verbo de ligação. Então, o que já está errado aqui? Ó? Eu não preciso nem ler o texto. Nunca será verbo transitivo direto. Então, volta aqui, galera. Ó. As formas verbais presta e é são transitivas diretas. Não, o verbo prestar é transitivo direto. O é não. O é um verbo de ligação. Nossa, então vou ter que saber isso? Uhum. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Voz ativa, voz passiva. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Vamos continuar. Letra C. Letra C. Para evitar a repetição desnecessária do termo o assistente administrativo, o autor
faz opção pelo uso do sujeito oculto ou desinencial na oração que constitui o segundo período. Como é que é, mano? Vamos lá. Vem cá, galera, ó. O assistente... Primeiro período, ó. Tá vendo? Eu separei o período, hein, gente? Primeiro período começa aqui, ó. O assistente administrativo presta suporte na área de gestão das instituições, com foco na administração financeira, nos processos operacionais e de logística. Ponto. Esse é o primeiro período. No segundo período, é o profissional responsável. Para por aí. Quem que é o profissional responsável? O assistente administrativo. Para não ter que escrever de novo, o assistente administrativo é o profissional, eu tenho o que aqui? Sujeito oculto. Álvaro, o que é sujeito oculto? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo, gente. Então, ó, sujeito oculto é aquele sujeito, você sabe quem é, mas não está na oração. Então aqui ó, é o profissional responsável, sujeito oculto. O que é sujeito oculto, Álvaro? Você sabe quem é, certo? Então, sujeito oculto, ele. Quem? O assistente administrativo. Então, como é que eu vou fazer aqui, Álvaro? Como é que eu vou fazer aqui? Ó, para evitar a repetição desnecessária do termo assistente administrativo, o autor faz opção pelo uso do sujeito oculto ou desinencial na oração que constitui o segundo período. Sujeito oculto, gente. Sujeito oculto. O sujeito do é oculto. Mas você vai explicar isso para mim? Não, gente. Não vou explicar isso para vocês agora. Vocês têm que saber o que você tem que estudar. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, oração sem sujeito. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Porque a IADES vai cobrar isso de você. Letra D. Os dois períodos que compõem o texto expressam ações por meio de predicado verbal. Lindo, gente, ó. Tá vendo? Predicado verbal. Ó, o predicado verbal. Vem cá. Gente, o primeiro período é um predicado verbal. Ó, o assistente administrativo é o sujeito, verbo transitivo direto presta, suporte objeto. Predicado verbal. O segundo período não é verbo de ligação? Galera, verbo de ligação é predicado nominal. Então não é predicado verbal. O primeiro período, predicado verbal. O segundo período é predicado nominal. Ah, mas peraí, Álvaro. Vamos lá, ó. Vem cá. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, predicado verbal. Verbo de ligação, predicado nominal. É isso que você vai ter que estudar, galera. Tá vendo? Então volta aqui. Então, ó. Volta aqui na questãozinha. Então, os dois períodos que compõem o texto expressam ações por meio de predicado verbal. O primeiro, sim. O segundo, não. Verbo de ligação é predicado nominal. Letra E. No trecho atendimento a profissionais e ao público em geral. O termo sublinhado a profissionais e ao público em geral, o termo sublinhado exerce função de complemento verbal. Álvaro, o que é complemento verbal? Complemento verbal, gente, é objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, complemento verbal é objeto direto ou indireto. Ah, mas aqui não é um objeto indireto? Não, gente. Atendimento é um nome. Então, ó, atendimento não é verbo. Então, atendimento a alguém. A palavra atendimento, ela rege a preposição a, atendimento a alguém. Beleza. Isso não é complemento verbal, gente. Isso é complemento nominal. Tá vendo? Complemento nominal. Então tá aqui, ó. Complemento verbal. Por isso poderia ser descartado do texto. Também não, ó. Tem duas... Além de não ser complemento verbal, não é complemento nominal, por isso poderia ser descartado nem ferrando. Tá? Você não descarta complemento nominal. Você não descarta. Nossa, Álvaro, que questão complexa. Não é complexa, gente. Então, ó, o que você vai ter que estudar? Sujeito e predicado. Tipos de sujeito, tipos de predicado. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo de ligação, predicativo do sujeito.
Complemento verbal, complemento nominal. O que é complemento verbal, Álvaro? Objeto direto, objeto direto. É isso que a banca cobra. Então, gente, a alternativa correta é letra C, porque o sujeito do segundo período é um sujeito oculto, sujeito desinicial. Tudo bem. Questãozinha de número 5. Ó, você tem aí um poeminha. Poeminha, tá? Ah, vamos ler o poeminha, Aura? Vamos ler o poeminha, porque eles têm isso também, tá? Ó. Veneno e remédio. É preciso de espaço. Não é para você que eu vou ceder. Não use o abraço para tentar me prender. Não respire o meu ar. Cê vai me sufocar. Mas bem que poderia ser melhor. Você foi para mim veneno e remédio num frasco só. Ó, que lindo, hein? Ó, ó. Você foi para mim veneno e remédio num frasco só. Interpretação total de um poeminha. Ó, os versos da música sugerem que tanto no universo da saúde, veneno e remédio, né, galera? Quanto no campo das relações humanas. Aham. Você tem a ver um pouquinho com o conhecimento de mundo, né, gente? Qual que é a diferença entre o veneno e o remédio, né? Às vezes uma coisa só, pode ser remédio e pode ser veneno. É a dosagem. Qual que é a diferença entre qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? A dosagem. A dosagem. Então o que que quis dizer aqui, gente? Que os excessos provocam danos. Ah, a maldade pode fazer bem. A maldade pode. Gente, a maldade pode fazer bem. Como assim? Tanto na saúde como na maldade. Ah, o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Saúde, galera, relação humana. Ah, letra D. Os remédios e as pessoas são necessariamente tóxicos. Os remédios e as pessoas. Necessariamente tóxicos. Eles podem ser tóxicos, mas necessariamente tóxicos. Letra E. Os medicamentos, assim como as pessoas, sempre trazem bem-estar. Sempre, 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 sempre. Sempre, galera. Cuidado com esse sempre, necessariamente, né? Então você percebeu aí que tanto o remédio quanto o veneno, né? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dosagem, quer dizer, o excesso, né? Então os excessos. Isso aí é interpretação de poema, falou, galera? Interpretação de texto. Então, peraí, Álvaro, voltando aqui, até agora nós tivemos o que mesmo? Vem cá. Álvaro, o que nós tivemos até agora? Interpretação de texto, galera, certo? Compreensão e interpretação de texto, já viram isso agora? Os textos curtos, bom, texto curto, né? Aí você viu um texto literário, uma interpretaçãozinha. Coerência e coesão, certo, galera? Concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Regência e concordância. E o que eles pedem bastante, gente, quando fala em relação morfossintática, análise sintática do período. Sujeito, tipos de sujeito. Sujeito simples, oculto, composto, indeterminado, oração sem sujeito. Tipos de predicado, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Termos da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Então são termos da oração também, galera. Análise sintática na veia. Que mais, Álvaro? Então vamos lá para mais uma questãozinha? Vem cá. Vamos pegar essa questão de número 6. De acordo com as questões morfossintáticas da. Ó, de novo, gente, morfossintática, Álvaro. O que é morfossintática? Morfologia são as classes de palavras. Substantivo, adjetivo. E qual é a função sintática deles na frase? Então, as regras para o uso do sinal indicativo de crase. Crase é linda, galera. Você não vai olhar texto nada. Crase. Crase. Certo? Crase, gente. Vai cair uma questãozinha de crase para você. Então, vem cá. Vamos lá. Será que eu vou ter que ler o texto? Tem um texto aqui, né? Ó. Esse texto aqui, ó. Adaptabilidade. Aí tem uma questão de crase. Mas eles puseram o texto, ó. Vamos fazer crase, gente. Vamos estudar um pouquinho de crase? Vai cair uma questãozinha de crase para você? Ó. Letra A. A construção auxiliar o trabalho poderia ser substituída pela redação prestar auxílio a certas tarefas.
Você não vai olhar o texto coisa nenhuma. Mas, Álvaro, quem presta auxílio a. Legal. Galera, certas tarefas está no plural. Está no plural. Além de estar no plural, e se fosse no singular a certa tarefa? Não vai crase antes de certo, certa, certo de certa, gente. Crase, não precisa olhar o texto coisa nenhuma. Letra B. O termo sublinhado no trecho a pessoa precisa lidar poderia ser substituído pela redação a pessoa. Eu tô vendo que tá errado, mas vamos lá, né? Ah, então quer dizer que eu ponho uma crase na pessoa? Não precisa, gente. Ó, quando você fala assim, ó, a pessoa precisa lidar, a pessoa é o sujeito. Você não vai colocar um acento indicativo de crase no sujeito, gente. Porque a pessoa precisa. Quem precisa lidar? A pessoa. A pessoa precisa lidar. Então, ó, você nunca vai colocar um acento indicativo de crase no sujeito. Letra C. Logo após o verbo lidar, estaria correto o emprego da construção dia a dia. Eu não vou nem olhar nada. Gente, você não vai colocar crase no dia a dia. Uma que não se coloca crase entre palavras repetidas e outra, a palavra dia é masculina. Você não coloca crase entre palavra masculina. Então, dia a dia não tem crase, claro que não. Dia é uma palavra masculina e outra. E se fosse cara a cara, face a face, frente a frente, não se coloca acento indicativo de crase entre palavras repetidas. Olha essa D. O autor não poderia empregar a construção a ele. Não poderia. Não poderia empregar a construção a ele no lugar da redação a ele. Não precisa nem olhar, gente. Lógico que ele não poderia. Claro que ele não poderia. Ele não vai colocar um acento indicativo de crase antes de ele. Não se usa crase de ele, ela, eles. Ele é masculino e também, e se fosse ela, também não. Não se coloca crase antes de pronomes pessoais. É ela. Então o autor não poderia. E a letra E? A locução adverbial. Se já está falando que é locução adverbial, galera, tem que ter crase. Tá? Então, poderia ser empregada? Não, 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 gente. A locução adverbial, às vezes, tem crase, porque é uma locução adverbial feminina, tá? Então, às vezes, sempre vai haver um acento indicativo de crase. Então, você vai ter uma questãozinha de crase na prova da IADS. Legal, né, galera? Não é tão difícil, hein? E a 7, Álvaro? Vamos cá, chega aí. Vamos ver. Ó. Assinale a alternativa em que o termo em negrito exerce a mesma função sintática. Álvaro, o que é função sintática mesmo? Galera, falou em função sintática. Sujeito, certo? Sujeito. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Objeto direto, objeto indireto. Função sintática. Função de sujeito, função de objeto. Eu tenho que saber a análise sintática, hein, galera? Vocês perceberam? Função sintática. Adjunta adverbial, adjunta adnominal, aposto. Termos da oração, hein? Então vamos ver isso aqui? Então, ó, assinar a alternativa em que o termo em negrito exerce a mesma função sintática que do termo sublinhado aqui, ó, o programa de controle da febre aftosa de um país. Ó, o programa, certo? De controle da febre aftosa de um país. Febre de um país. Eu tenho que saber isso aí, hein, galera. Ah, se fosse assim, programa de um país. Febre de um país. Gente, esse de um país é um adjunto adnominal. Adnominal. Álvaro, o que é adjunto adnominal? Adjunto adnominal é um termo que está junto do núcleo. Então, por exemplo, programa é núcleo. Então, programa de um país. O programa é o núcleo. Febre de um país. Junto do núcleo, adjunto adnominal. Você vai dar aula de adjunto adnominal agora? Não, gente. Só para você perceber que a função sintática desse termo é adjunto adnominal. Então você tem que achar um adjunto adnominal aqui.
Na mesma prova, Álvaro? Na mesma prova, gente. Ó, termos de uma oração, hein? Vai lá, letra A. Letra A tá assim. Foi elaborado para consolidar. Ah, que lindo, gente. Isso aqui não é adjunto adnominal coisa nenhuma. Como assim, Álvaro? Uma que consolidar é verbo. Certo, gente? E esse para aqui? Vem cá, gente, olha que lindo. Lembra que eu falei do para vocês? Para e verbo, finalidade. Então, a preposição para, mais um verbo, da ideia de finalidade. Então, o que é isso aí, Álvaro? Isso é uma oração. Isso é uma oração subordinada, adverbial, final, finalidade. Ah, então eu tenho que saber, então, orações subordinadas também, análise sintática. Então, isso não é adjunto adnominal. Isso é uma oração adverbial que dá a ideia de finalidade, preposição para e verbo. Ah, não serve. Eu quero um adjunto adnominal. Letra B. Enfrentar os desafios. Gente, quem enfrenta alguém. Os desafios é objeto direto. Ó. Então você vê lá. Enfrentar. Quem enfrenta? O enfrentar, verbo transitivo direto. Porque quem enfrenta alguém. Certo, pessoal? Quem enfrenta algo. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Então, ó, os desafios da audiência é objeto direto. Eu quero um adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? Junto do nome, junto do núcleo. Letra C. Nele estão definidas as ações a serem desenvolvidas nos... Não, estou na letra C, né? Olha a letra C, que lindo, gente. O plano foi delineado para ser executado. Certo? Entre um ano e outro. Isso aí é uma adjunta adverbial de tempo. Deu ideia de tempo? Deu ideia de tempo é adjunto adverbial. Deu ideia de tempo é adjunto adverbial. Álvaro, o que é adjunto adverbial, então? São termos que dão ideia de tempo, lugar, modo. Adjunto adverbial das circunstâncias, gente. Letra D. Nele estão definidas as ações a serem desenvolvidas nos âmbitos. Âmbito é um nome. Âmbitos estadual e nacional estão juntos da palavra âmbitos. Se âmbito é um nome, junto do nome, adjunto adnominal. Mas, Álvaro, eu achei que era adjetivo. Gente, você vê? Os adjetivos têm função de adjunto adnominal. Peraí, adjunto adnominal é junto do nome, Nome é substantivo, substantivo é nome. Então, âmbito é um substantivo, é um âmbito. É um âmbito estadual e nacional. Então, estadual e nacional estão juntos da palavra âmbito. Adjunta adnominal. Adjunta adnominal. Ah, então eu vou ter que saber qual a diferença entre adjunta adnominal? Vai, gente. Tá? Porque a letra E, nos últimos anos, é um adjunto adverbial de tempo de novo. Deu ideia de tempo? Adjunto adverbial de tempo. A IADS é totalmente análise sintática, galera. É análise sintática na veia, tá? Então, você vai fazer uma prova da Banca IADS. Eu tenho que saber os termos da oração, galera. Então, a alternativa correta é a letra D, adjunta adnominal. Eles não pediram adjunta adnominal. Eles falaram mesma função sintática. Galera, falou em função sintática, então, tá? Álvaro, o que é função sintática? Função de sujeito, função de núcleo do sujeito, função de adjunto adnominal, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de adjunto adverbial, termos da oração. Questãozinha de número 8, mesma coisa, vem cá. Ó, mesma coisa. A evolução do status da doença no Brasil é fundamental para aumentar nossa participação no comércio internacional. Lá nas linhas 9 a 11, lá daquele texto lá. Os adjetivos... Gente, adjetivo é classe de palavra, hein? Certo, cara? Adjetivo é uma classe de palavra que dá característica ao substantivo, hein? Então, os adjetivos exercem, respectivamente, função sintática. Então, eu tenho que saber a função sintática dos adjetivos. Primeiro eu tenho que achar quais são os adjetivos, né? Então lá, a evolução do status da doença no Brasil é fundamental.
Fundamental é um adjetivo. O que é a evolução fundamental? Tá vendo? Então, ó, fundamental é a característica da palavra evolução. Evolução fundamental. Aí tá lá, para aumentar nossa participação no comércio internacional. Internacional. Internacional é a característica do comércio. Você tem 2 adjetivos nessa frase. Tá vendo? 2, cara. Qual é o primeiro? Fundamental. Qual que é o segundo? Internacional. Posso dar um spoiler? Para essa banca. Adjetivo, Álvaro. Tá, o que é adjetivo mesmo, Álvaro? Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao substantivo, tá? Na análise sintática, o adjetivo das duas uma. Ou vai ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? Junto do nome. Adjunto adnominal, junto do nome. Ou predicativo. 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 Ah, mas como é que eu vou saber? Adjunto adnominal está junto do nome. Predicativo tem um verbo de ligação. Ah, como é que é, Álvaro? Pois é. Então dá uma olhada no primeiro fundamental, galera. O que é fundamental aí, Álvaro? A evolução. A evolução do status da doença no Brasil é verbo de ligação. Então você tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então o fundamental é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E agora você vai para abraço. Como assim predicativo do sujeito? Gente, predicado nominal você tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado nominal, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. De novo, predicado nominal, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então você tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito, Álvaro? É a característica do sujeito. E a outra? Internacional está junto da palavra comércio. Então se está junto, adjunto. Junto, adjunto. Adjunto adnominal. Então você tem um predicativo do sujeito e um adjunto adnominal. Porque o adjetivo, galera, na análise sintática das duas uma, ou vai ser um adjunto adnominal, junto do nome, ou vai ser um predicativo. Alternativa correta, a letra B. E eu tô falando para vocês, hein? Você vai fazer Banquiades, você vai ter que saber os termos da oração. Certo, gente? Análise sintática, ó, na veia. Questãozinha de número 9. Vamos lá. Textão de novo. Ah, linda. Essa aqui é linda, gente. Essa aqui é linda, ó. Linda, Álvaro? Linda. É meio que concordância com análise sintática também, tá? Então tá lá o trecho, ó. Nos modelos a céu aberto não há. Do verbo haver. Pega lá. Não há formas de controle, dabapá, piplipli, plá, 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 não sei o que lá. Aí, lá nas linhas 10 a 13 do texto lá, você não vai ler coisa nenhuma. Porque eles já colocam aí para você, gente. Você não vai ficar perdendo tempo em olhar para o texto, tá? Então você vê, a correção gramatical e o sentido são mantidos se a forma verbal a for substituída por... O que eu tenho que saber aí, gente? É o verbo haver, no sentido de existir. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito? Ó, sim, oração sem sujeito. Como é que eu sei isso aí, Álvaro? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então é um verbo impessoal, oração não tem sujeito. Então assim, ó, há uma forma, há duas, há três, há 1000 formas. O verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. E aí você já vai para o abraço, sabendo que é oração sem sujeito? Então, peraí. Eu tenho que manter a correção, continuar correto, e o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Os outros têm. Então, vamos lá. Há o que, Álvaro? Há formas. Há formas. Então, ó, letra A. Acontecem formas. Ah, tá. Acontecem, legal. E o sujeito de A, se mantiver no plural, não tem já sujeito, gente, ó. Certo? Não tem sujeito. Oração sem sujeito, cara. Sujeito de A. O verbo haver não tem sujeito. Tá vendo? É meio que uma pegadinha.
Se você colocar o acontece lá, tá certo. Ó. Não acontecem formas. Beleza. Formas não acontecem. Tá. Plural. Mas não tem sujeito. Ah, se o sujeito de A se mantiver no plural, o sujeito não tem sujeito. Oração sem sujeito. Letra B. Ocorre. Ah, tá. Já tá errado aí. Ocorre formas? Não. Tem que ser o quê? Ocorrem formas. Ocorrem formas. Formas ocorrem. Plural, plural. E a estrutura seguinte se mantivesse. Tá, não. Tá vendo? Aí teria que ser o quê? Ocorrem formas. Formas ocorrem. Plural, plural. Letra C. Ocorrem. Legal. E o sujeito de A se mantiver no plural. De novo. Não tem sujeito. Ocorrem tá certo, mas não vai ter sujeito. Ah, letra D. Existe o sujeito. Tá. Existem. E o sujeito? Não tem sujeito, gente. Letra E é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existem, a estrutura seguinte se mantivesse. Então, ó, simples assim, gente. Então, é o verbo haver no sentido de existir. Então, se eu falo há formas, formas existem. A alternativa correta é a letra E. Muito bem, muito bem. E aí você tem uma questãozinha de número 10 aí. Então, peraí, Álvaro, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Interpretação de texto e, ó, coerência e coesão, concordância, crase e o quê? Análise sintática, análise sintática. Sujeito, predicado, verbo transitivo direto, objeto direto, tipo de sujeito, tipo de predicado. Certo, gente? Adjunta adverbial, adjunta de nominal, complemento verbal, complemento nominal e os cambal. Vamos lá. Número 10. Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado exerce a mesma função sintática. Chega aí, gente. Função sintática da palavra que, cara? Nossa, mano. Nesse trecho, vamos lá. Em alguns canais revitalizados havia produtores que não viam água. Como é que chama isso aí, Álvaro? Pronome relativo. O pronome relativo o quê? Presta atenção aí, gente. Ah, mas é pronome relativo, ó. Sim, pronome relativo. Ó. Você fala assim, ó. Havia produtores que não viam água. Havia produtores os quais. Então, o que é quando é o qual, a qual, os quais, as quais? Pronome relativo. Essa classe de palavra é pronome, tá? Mas o que ele está pedindo? Qual é a função sintática dele? Tá? Qual é a função sintática dele? Das duas, uma, gente. O que sem nada aqui? Ou vai ser sujeito, ou vai ser sujeito, ou vai ser objeto. Ou é sujeito ou é objeto. E você vai ter que se virar agora aqui. Vem cá, chega aí, vamos lá. Chega aí, galera. Vem comigo, hein? Pronome relativo o quê, gente? Sem nada, tá? Das duas, uma. Ou é sujeito ou é objeto. Vamos lá. Vamos ler de novo? Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado, aí o termo sublinhado aqui, né? Exerce a mesma função sintática da palavra que nesse trecho. Então tá lá. Em alguns canais revitalizados havia produtores, os quais, porque pronome relativo ele se refere ao termo antecedente, né, gente? Ó. Produtores que não viam água. Verbo ver é um verbo transitivo direto. Água, objeto direto. E esse que é sujeito. Tá vendo? Pronome relativo ele está no lugar do termo antecedente. Então, esse pronome relativo que, galera, ele tem a função sintática de sujeito da oração. Então, você pega aqui, ó, produtores que não viam água. Troca o que por produtores. Produtores não viam água. Porque o pronome relativo, ele substitui o termo antecedente. Função de sujeito. Ah, Elva, não entendi nada que você falou. Então, você vai estudar isso também, gente. A função sintática do pronome relativo que. Certo? Então, o que eu quero aí? Sujeito. Sujeito. Eles não falaram para você achar sujeito. Você vai ter que descobrir que esse que é um sujeito. Letra A. Cada canal tem... Não, pronto. Cada canal é o sujeito. Tá vendo? Verbo, objeto. Tá vendo? Então, esse uma realidade diferente é objeto. Sujeito, verbo, objeto. Letra B. Considerando que o clima árido da região provocava... Quem provoca, provoca alguma coisa. O verbo provocar é um verbo transitivo direto. Então, esse um longo período é objeto direto. Tá vendo? Verbo transitivo direto, objeto direto. A B não serve. Letra C.
São feitas caixas de alvenaria. Para, gente. Ó, caixa é o nome de alvenaria adjunta adnominal. Adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque está junto do núcleo. Letra D. Os canais de irrigação foram concebidos. Os canais de irrigação é o sujeito. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. O que foi concebido aí? Os canais de irrigação. Sujeito. E aí você está vendo que é uma voz passiva, porque eles foram concebidos. Mas é o sujeito da oração. A alternativa correta é a letra D. É quando o que faz função de sujeito da oração. E a letra E, Álvaro? Todos os projetos são individualizados e cuidadosamente. Palavra terminada em mente é advérbio. E advérbio é adjunto adverbial. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Qual é a função de um advérbio, Álvaro? Função sintática adjunto adverbial. Muito bem, galera. Então, ó. Vocês estão percebendo, então, que a Banquiades vai procurar função sintática, galera. Função sintática. E outra coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente continuar, é que para você está gostando da aula? É isso que eu ia perguntar para você. Você está gostando da aula? Você está achando legal? Você está achando difícil? Pois é, galera. O pessoal anda me perguntando também, Álvaro, o que você põe no YouTube é a mesma coisa do curso? Não, gente. Vamos lá. Se você quiser um curso mesmo, um curso bem organizadinho, tudo na ordem, tá? Por assuntos, né? E questões para você resolver, eu tenho um curso legal para você, que é o, vem cá, galera, Academia de Português, o Prof. Álvaro Ferreira. Esse é um curso completo de português para concurso, tá? Com teoria, tá? Teoria tudo certinho e ó, e muitas questões comentadas em vídeo, hein, gente? Muitas mesmo, hein? Então, ó, o link tá na descrição do vídeo, dá uma olhadinha. Porque o pessoal me pergunta, mas, então eu assisto só as aulas do YouTube, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, gente. Por quê? Porque no YouTube a gente não tem tempo de dar tudo detalhado, né? Então, agora, no curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, é tudo organizadinho, assunto por assunto, que vai desde a faixa branca até a faixa preta, vai subir no nível, né? Mais de 1.300 questões, todas elas comentadas em vídeo. Certo, galera? O link tá na descrição do vídeo aí, ó. Dá uma olhadinha lá, para você ficar, ó, fortão em português. Vamos embora, galera. Vamos pegar a questãozinha de número 11. Vamos lá, hein? Questãozinha de número 11. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são assim. Acentuação, Álvaro. Legal, acentuação. Legal, gente. Acentuação. Então, peraí, ó. Vamos lá. Eu vou dar um tempo para você fazer aí. Então, você já vai pensando. Peraí, IADES é a banca da análise sintática, tá? Mas sempre tem uma interpretação de texto, coerência e coesão, concordância, né? E uma de acentuação, certo, gente? É de acentuação? Vamos ver. Ó, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem paroxítonos. Então, assim, ele é acentuado por ser paroxítono, certo, claro? Então, vamos lá. Disponíveis. Opa, paroxítono. Áreas. Opa, paroxítono. Prédios. Opa, paroxítono. Todas elas são paroxítonos, gente. Ó, disponíveis. A penúltima... O que é um paroxítono? É quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Não é a última, é a penúltima, tá? Disponíveis. Última, penúltima sílaba, paroxítono. Áreas, paroxítono, penúltima sílaba. Prédios, paroxítono. Fechou. Álvaro, por que não é a letra B? São Sebastião. Opa, uma que não é nem acentuada também, né, galera? Você sabe que tio não é acento, hein? Tá, galera? Tio não é acento, hein? Então, ó, são. Tio não é acento, gente. Ela não é acentuada, hein? Tio não é acento. Além. Última sílaba, oxítona. Tá vendo? O comunitárias, tudo bem. Comunitárias. Aqui, ó. Saúde. Tudo bem. É uma paroxítona, Álvaro? É uma paroxítona. Mas aqui é a regra do hiato. Tá? E você tem que, ó, públicas. Não é nem a última, nem a penúltima. Antepenúltima. Públicas é uma proparoxítona.
Letra D, proliferação. Não é acentuado, gente. Tio não é acento, tá? Aí você tem lá, construída. Opa, é uma paroxítona, mas ela é a regra do hiato, gente. Irregularização, tio não é acento. Alimentação, tio não é acento. Guará, última sílaba, ela é uma oxítona. E dá é um monossílabo. Pô, legal, pelo menos uma questãozinha de acentuação da Banca IADES é fácil. Sim, sim. Eles não cobram muita coisa de acentuação. O que eles cobram mesmo, gente? Análise sintática. Análise sintática. Legal. Bora, galera. Mais uma questãozinha, vem cá. Chega aí. Vamos fazer aqui a questãozinha de número 12. Vamos ver aqui. Ai, é análise sintática, né, Álvaro? É. Mas é uma análise sintática mais aprofundada ainda, hein, galera? Mais aprofundada ainda, hein? Vem comigo, hein? Em a ampliação de políticas sociais na área de saúde, educação, trabalho e emprego e assistência social contribuiu para a redução das desigualdades sociais e permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Que seria lá nas linhas da linha 4 à linha 7 daquele... Aí tá falando o seguinte, ó, o período... Antes da gente ir lá, o período... Álvaro, o que é período? Galera, o período, ele começa numa letra maiúscula e vai terminar num ponto final. Então isso aqui é um período só, tá? Quantas orações eu tenho aí? Então vamos lá, quantas orações eu tenho aí? Eu acho o número de orações pelo número de verbos ou locuções verbais. Então vamos pegar a primeira oração aqui, galera. Ó. Ampliação de políticas sociais na área da saúde, educação, trabalho e emprego e assistência social contribuiu. Primeira oração. Ó. Vem cá, contribuiu, certo? Contribuiu para a redução das desigualdades sociais e permitiu. Segunda oração, vai vendo, galera. Então, a segunda oração começa no E. E permitiu que o país crescesse. Ó, olha isso, gente. Que o país crescesse. Eu tenho 3 orações. Então, vamos lá. Primeira oração. A ampliação de políticas sociais na área de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência social contribuiu para a redução das desigualdades sociais. Essa é a primeira oração. Segunda oração começa no E. E permitiu. E a terceira oração começa nesse que aqui, ó, conjunção integrante. Ó, que o país crescesse. Eu tenho 3 orações, galera. Você vai ter que saber isso, hein? Oração coordenada e oração subordinada. Mas vamos lá. O que eles estão pedindo aí? Então, esse período aí, ele é formado por, letra A, uma oração absoluta, já para por aí. Oração absoluta, gente, não tem oração coordenada nem subordinada. Oração absoluta é uma oração só. É uma oração só. Aqui tem 3. Então, não tem oração absoluta. Eu tenho oração principal, eu tenho oração coordenada e oração subordinada. Oração absoluta em ordem direta, e por isso é considerado simples. Período simples é que tem apenas uma oração absoluta. Esse período é composto. Por que período composto? Porque tem 3 orações. Né? Então A não serve. Letra B, 2 orações coordenadas. Tá, faz sentido. Tá? Então, eu tenho 2 orações porque o E, gente, o E é uma conjunção coordenativa. Então, eu tenho 2 orações coordenadas. Mas não são 3, Álvaro. Vamos lá. 2 orações coordenadas e uma subordinada que complementa a segunda oração coordenada com o que foi permitido, com o que foi permitido com a ampliação de políticas sociais. Caraca, como é que é? Primeira oração, galera. A ampliação de políticas sociais na área de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência social contribuiu para a redução das desigualdades sociais, é a primeira oração. E permitiu 2 orações coordenadas. Tá? A conjunção E, ela inicia a segunda oração coordenada. Então, eu tenho 2 orações coordenadas, beleza. E aí eu tenho uma subordinada que complementa
o permitiu. Quem permite, permite alguma coisa. Você fala, caramba, então eu tenho duas orações coordenadas e uma subordinada. Vamos lá. Duas orações coordenadas e uma subordinada que complementa a segunda oração coordenada. Complementa a segunda oração coordenada, com o que foi permitido com a ampliação de políticas sociais. Eu vou ficar com essa por enquanto. Porque na letra C está assim, ó, orações coordenadas. Tudo bem, tem orações coordenadas, que apresentam ideias que se somam por meio da conjunção E. Tá, tem orações, mas tem uma subordinada também. Cuidado, tá, galera? Então, ó, a C não serve, hein? Por enquanto eu vou ficar com a B aqui, ó. Mas não são duas orações coordenadas. Tem duas orações coordenadas e uma subordinada. Letra D. Orações subordinadas, que apresentam ideias que se integram por meio das conjunções para. Gente, para não é conjunção. Para não é conjunção. Para é uma preposição. Tá? Então, ó, tá errado aqui. E outra, orações subordinadas, não. Só tem uma oração subordinada aí, galera. Que é a terceira. Letra E. Orações coordenadas e subordinadas. Não, tem duas orações coordenadas e uma subordinada. Então, ó, orações coordenadas e subordinadas, que respectivamente apresentam ideias que se somam por meio da conjunção aditiva e ideias que apresentam finalidade por meio da conjunção para. De novo, para não é conjunção, para é preposição. Você viu a dificuldade do negócio? Isso aí é o que, Álvaro? Você viu, né? O nome disso é o quê? Oração coordenada e oração subordinada, gente. Análise sintática. Vocês perceberam, galera? Análise sintática mesmo. Galera, análise sintática, mas análise sintática na veia, galera. Na veia mesmo. Gente, então voltando aqui, hein? Voltando aqui. Banquiades, tá? Banquiades é a banca da análise sintática. Tudo bem, ó, você vai ter lá compreensão e interpretação de texto, tá? Os textos são curtos, legal. Coesão e coerência, você vai estudar isso, termos anafóricos, são pronomes que retomam, tá, galera? Conjunções, as conjunções, o que é conjunção, o que é preposição, classe de palavras, né? E coerência, ó, concordância verbal e concordância nominal, hein? Concordância e regência e crase. Concordância, regência e crase. Concordância, regência e crase. E o que mais cai para você? Termos da oração, gente. Termos da sintaxe da oração. Certo, galera? Então, você que gostou da aula, deixa eu falar aqui para você. Então, ó, galera, voltando, Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. De novo, o pessoal me pergunta, Álvaro, é a mesma coisa que o YouTube? Você percebeu que no YouTube, gente, não tenho tempo para dar tudo, né? São aqueles vídeos relativamente curtos, então eu dou um geralzão, né? Agora, você quer tudo completinho, organizadinho, assunto por assunto? Gente, dá uma olhada no meu curso completo de português, tá? Com teoria, 20 minutos de teoria e muitas questões para você resolver. Então, assim, são 20 minutos de teoria para você ver. Depois você tem 10 questões para resolver. E depois você assiste as 10 questões eu comentando. Certo, gente? Da faixa branca até a faixa preta. O link está aqui na descrição do vídeo, hein, gente? Tem mais de 1.300 questões lá comentadas em vídeo. Valeu, galera! E você que se gostou da aula, dá um like aí para mim. E pode pedir outra banca aí, a gente faz a análise de outra banca para você. Valeu, galera! Essa semana eu vou ficando por aqui. Um beijo do bonitão. Dá um like aí e põe aí o que você quer na próxima semana. Valeu, galera! Abraço!